começou no futuro com a traição de quase todos, e nisso a guerra consistia tanto em demônios, anjos caídos, e tinha deuses, que é os 8 deuses do trovão, que estavam do lado, pelo menos. Acho que o clã Grimori também nessa batalha, que eram, tipo, traidores, anjos, um grande massacre também que tinha acontecido, mortes. Acho que o mundo destruído todo, né, com o poder, né. Após nessa destruição, Sukuna, Kakuma, tipo, depois que destruiu, aí foi, né, o ponto X da questão. No espaço, né, que era como um rio negro, a voz do Ark e de muitos portadores te falou: a gente não vai te deixar acontecer isso com você. E assim foi enviado para o passado. Aí, no nascimento, diferente da anteriormente, All-For-One de Sashimi Midoriya estava presente, também ter descoberto nesse mesmo momento que Izuku e Izumi acho que é. E nisso a própria né, Izumi, tava o Izuku também. A gente, um pequeno sorriso, e nisso eu tinha um inconveniente, né, que foi nos crescimentos, nos treinamentos, né. Eu já tinha na época o Arc Driver, né, e o Ark falou que ele não queria que eu dependesse dele como um herdeiro, né? Então ele queria que eu tivesse também outros drivers para isso. Que aí foi um momento que foi quando tava procurando. E nisso o Legend Driver, né, que era. E nisso começou, né, com que era aí quando tô colocando a carta legenda pela primeira vez, né? E nisso, essencialmente, eu falei Henshin. Henshin, né? Aí continuo no ano. E nisso foi a proteção, né? Contra uma mulher. Usando ataque final. Aí, né? Bom, foi explosivo.
E nisso, contou. Aí a mulher perguntou: Você me salvou? Foi nada tal. E assim foi, né? A infância tinha me fazido amizade tanto com Katsuki. Eu acabei entendendo sobre as intenções porque ele praticava bullying. Aí eu tenho ainda no flashback passado, uma das conversas foi Dida. Aí eu perguntei: Por que você faz bullying, essas coisas? Por qual motivação? Você quer destruir o sonho do Izuku, meu irmão, tal? Aí ele olhou para trás, viu eu como que era um dos irmãos mais velhos do Izuku e perguntou: Mas a gente tá sozinho, você não precisa ser tão explosivo como todo mundo espera, que tem expectativa. Aí ele olhou, viu a sinceridade e disse: Eu não quero que ele se machuque porque eu me importo com ele. Olha, se você. Aí eu falei: Se você mudasse um pouco e incentivasse, coisas podem acontecer melhor, entende? Eu pus uma mão. Confie em mim. Muitas coisas acontecem sim, meu querido. Quanto isso foi dito e refletiu, nessa mesma época a Nejiri conhecia a Mirio, a Madik. Nessa mesma época a criança, né, Nejiri Ado, um flash, uma memória rápido, disse, ela pulando: Você é meu, tal. Tentando. Ela deu vários beijos e saiu depois disso com aquele olho de felicidade dela, tal. Voltando, eu falei: Vou me vingar também dos demônios do clã Grimório e dos anjos caídos. E nisso tinha outros demônios, né? Aí antes de tudo, eu tinha o Drake, Mike, que era amigos de infância, junto com a galera que é Tatomon, né? E nisso, foi acho que momentos atuais, e também ele disse: E por que, quando eu não tava, eu tava com o costume de não usar o driver e o Drake tava só eu e ele nesse momento sozinho, né? Que era na faixa etária tava 15 anos por aí. Aí perguntou: O que aconteceu desde eu, tava em uma parede. Drake, meu querido tal amigo. Aí eu falei: Acho que você não vai se lembrar, mas resumidamente, o que aconteceu?
Acho que você deve ter conhecido ou deve ter sabido sobre uma traição entre uma namorada, correto? Sim. Acho que era Rio alguma coisa, que era sua ex-namorada, de um sonho de ser heroína, estar na escola UA. Então, o que aconteceu? Eu acabei descobrindo, não pela minha mãe, nem pelo meu próprio pai, mas que ela estava tentando invadir a casa do meu pai, da minha mãe, que era atuais onde que eu moro. E por consequentemente, eu preciso também é, sabe, tipo, teoricamente, tipo, e nisso a gente acabou descobrindo sobre é, e nisso vai além de traição, né? Tipo, tinha um tal homem chamado Kokushin, um, vamos dizer, um homem de pele escuras, estrangeiro, bem tipo, bem estilo americano, falava bem americano pela atitude. Então, como você acabou descobrindo isso? Aí eu mostrei, acho que pegando na rede social Black X, né? Tava com o Xphone 15, né? Aí eu mostrei uma foto do perfil. Essa foi a foto postada de um vídeo sexual. Ela fazendo, vamos dizer que na imaginação dos pervertidos, quebrando a quarta parede. Quebrar os inscritos depois, se um dia encontrar. E foi voltando. Aí o Kokujin, tipo o Kokujin falando, acho que o seu namorado inútil não é tanto assim que você imagina. Quanto isso, não só te deixou muito nervoso e com uma opinião diversa? Como assim? Isso eu acabei descobrindo há pouco tempo que sim, eu tenho uma irmã perdida que praticamente eu e Zuko um flashback de 6 anos, ainda na faixa etária de 6 anos, que era a faixa etária de crescimento, de individualidade, tudo. Aí o meu pai, nessa época, ainda tava, tipo, antes de voltar com o seu trabalho de vilão número 1 e tal, abriu a porta e viu uma criança, né, da mesma idade, se mostrando que não tinha a mesma cor de cabelo, mas... E nisso, a Koala Academy, ela ainda é no Japão, um pouco mais distante. E vamos assim dizer, né? Qual a diferença da UA Academia? Ao princípio tem muita coisa ainda para começar e coisas distintas pode causar o
ou uma tragédia futura ou inimigos iminentes. Isso deixou impressionado quando tava um pouco frio. Aí eu perguntei se acredita em sobrenatural ou sobre a insistência disso. Aí a pergunta, ele olhou, crendo na palavra do seu melhor amigo. Sim, acredito. Se demônios parecessem mais humanoides, isso é possível? Ele incrédulo. Sim, é possível. Tanto anjos caídos e tanto humano, tipo, em geral, são, tipo, e nisso, quanto eu falei, vamos, tipo, eu tô tentando. Aí eu falei, aí ele falou, pôs a mão, pode desabafar, eu confio em você. E nisso, no passado, em um futuro que foi destruído, memórias do futuro destruído, a guerra Kamen Rider Ark contra anjos, arcanjos, anjos caídos, demônios, Kremlin e grupo de ocultismo, heróis e outros universos. E assim foi. Eu acabei descobrindo que iriam ter uma guerra sangrenta, mortes. Tanto estava Kyoka, tava Kyoka, Tenka Izumo, né? Tenka Izumo, Kyoka, Ren Amashiro, Fubuki Azuma, Tatara, Miram, tava o esquadrão antidemônios, estavam até os 8 deuses em geral. Na época que era um harém escolhendo o Rainer em geral, né? Praticamente isso. Após pequenos confrontos com o grupo de ocultismo, na época que o Driver Archer e o Portador Arc também estava na ativa, vamos dizer em geral. Praticamente foi uma luta assim, depois decretando ao fim da destruição do mundo, que foi a Guerra Sangrenta, onde que mortes, que estava incluindo muitos membros da família Gremlin, tanto muitos anjos caídos mortos e um massacre, realmente, um mundo destruído, bastante pessoas inocentes nessa guerra foi morta, Quantum voltando, saindo da memória. Isso deixou não só horrorizado, mas impressionado. Mas os demônios, e o porquê isso aconteceu? Vamos começar. O que tudo começou foi com a uma irmã perdida e junto nisso o próprio Kokujin, que eles são peões do grupo de ocultismo
E é por isso que tinha um grupo de frente contra tanto demônios. E por isso que enfrentava de frente qualquer ameaça sobrenatural ou próprios vilões. Isso incluindo eu. Se deu pra imaginar. Entendo. E por isso que eu vou tentar massacrar o grupo do ocultismo bem antes que muitas traições ocorram no futuro. Aí ele falou: se você precisar de ajuda ou apoio, conte. Eu falei: agradeço. Um aperto forte e um abraço de camaradagem foi feito.